Treinamento de musculação feminino. Fisiculturismo versus fitness. Qual a diferença? Sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje nós estamos recebendo aqui o treinador e personal trainer Guilherme Félix. Esse é fera, um dos treinadores mais consagrados da nossa cidade, do nosso estado e acredito que até mesmo do nosso país. Esse é fera, e como eu sempre falo, aqui no nosso canal a gente só traz quem é a autoridade. E ele vai falar pra gente essa diferença entre o treinamento de mulheres que querem serem fisiculturistas ou são atletas e as mulheres que querem ter uma vida mais saudável. Então ele vai fazer essa diferenciação aqui pra gente. Vocês que nos acompanhem, fiquem aqui e a gente já volta logo depois da nossa vinheta. E estamos de volta aqui no nosso canal, hoje com um convidado muito especial, a autoridade máxima no mundo do fisiculturismo, o professor, treinador e personal trainer Guilherme Félix. E aí, Guilhermão, beleza? Tá bem, Marcão? Tudo certo. Prazer estar aqui, Marcão. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. Assim, para o nosso canal isso é muito importante, porque você é uma autoridade no mundo do fisiculturismo e a gente quer sempre trazer aqui no nosso canal quem realmente é autoridade. Então seja bem-vindo e espero que o pessoal aproveite muito esse nosso bate-papo hoje. Com certeza. Gui, fala pra gente um pouco da sua carreira no mundo do fisiculturismo. A gente sabe que você é consagrado nesse mundo, tem várias atletas campeãs, atletas masculinos também, né, Gui? Atletas masculinos também. Mas a sua especialidade se tornou, no caso, o público feminino. O público feminino. E hoje, agora que a gente está aqui encerrando o outubro, né? Então, assim, todos os nossos convidados esse mês, a gente falou muito sobre a saúde da mulher, sobre o trabalho da atividade física para a mulher, e vamos encerrar o mês falando com você a respeito do fisiculturismo e da atividade física, da musculação para as mulheres que querem ter um estilo de vida mais saudável. Sim. Vamos nessa. Fala um pouquinho da sua carreira pra gente, Gui. Marcão, pessoal, né? Eu comecei, na verdade, na musculação em 2001. Pô, legal. Onde eu entrei aqui na extinta Ironworks, que era um centro de treinamento. Para quem não conhece, a Ironworks era um centro de treinamento aqui na cidade de Londrina, na época. Muito forte, né, Gui? Dirigido ali pelo Valdemar Guimarães, né, principalmente. E ali eu, na verdade, comecei a me identificar com esse trabalho. Na verdade, assim, a me identificar com esse processo de treinamento mais levado a sério. Sim. Tá? Que seria, por exemplo, treinamento não só, por exemplo, para quem quer resultado, mas também para pessoas que querem se tornar atletas. Sim. A partir dali eu comecei realmente a trilhar esse caminho. Certo. Inclusive o Valdemar é meu grande mestre nesse aspecto, né? Lógico, depois eu me inspirei em outras pessoas, mas ele foi o principal. Sim. Em 2011 foi minha estreia como treinador. Certo. Tá? Eu tinha, na verdade, já um trabalho que eu vinha realizando com algumas meninas na época, mas era mais, né, coisas de academia normal. Eu já fazia um trabalho com algumas mulheres para o processo de melhora da estética. Só que daí, na época, né, eu tinha uma namorada que ela tinha, na verdade, assim, um gosto muito forte pela musculação. Sim. Tinha um potencial também. Sim. Nessa época a gente fazia um trabalho em conjunto com o Rodolfo Pérez, que era o nutricionista esportivo aqui em Londrina. Mas ele era, na verdade, assim, foi o precursor da nutrição esportiva no Brasil. Sim. Ele era meu parceiro, um amigo, assim, um cara que a gente, né, fez um trabalho durante ali alguns anos juntos, e nós vimos nesse potencial nela para a gente começar a fazer um trabalho direcionado para palco. Até então eu não tinha experiência, fiz o trabalho com ele, foi a primeira vez que eu comecei, foi em 2011, e a partir disso eu comecei a trilhar, no caso, esse caminho. E sempre foi com o público feminino? Sempre, na verdade, assim, não exatamente sempre, porque eu trabalhei com alguns homens também, tá? Certo. A partir dali de 2015, 2016, eu também tive alguns homens, principalmente na categoria Men's Physique. Certo, certo. Que foi uma categoria que começou também, mais ou menos nessa época. É mais recente, né? É mais recente. E como eu já trabalhava com as meninas da Wellness e Bikini, é uma categoria fitness também. Então foi onde eu comecei a direcionar mais esse trabalho. Legal, né? Legal. E a partir daí eu comecei a trabalhar não só com o público feminino, mas também alguns masculinos, só que assim, a gente tem que se especializar em uma determinada área. Exato. O trabalho que eu realizava com as atletas me proporcionava muita procura para treinar comigo. Sim. Das meninas, né, no geral, né, inspiradas até nas atletas, né. E eu comecei a direcionar esse processo
tanto no presencial e futuramente, né, na sequência, o trabalho de maneira online, que também é recente. Agora virou uma febre que é muito recente, logo depois da pandemia, né? Exatamente, logo depois da pandemia. Eu comecei antes da pandemia porque, querendo ou não, quando a gente trabalha com atletas, Sim. a gente trabalha de uma maneira abrangente. A gente pode trabalhar com atletas de São Paulo, do Nordeste, né, lá do Sul, Rio Grande do Sul, por aí vai. Você tem que, no caso, fazer esse acompanhamento à distância. Sim. Então a gente já começou lá atrás a fazer esse trabalho, certo. Porém a gente aperfeiçoou depois da pandemia, principalmente porque o volume de pessoas aumentou, sim. A procura aumentou. Sim. Então a gente começou a direcionar um pouco mais esse trabalho, porém eu fui focando mais, principalmente no público feminino, porque ele era um público que mais me dava retorno. Legal. No sentido de resultado, sim. E no sentido também financeiro. Certo. E fala uma coisa, você também atende, além de atender as atletas, você também atende o público feminino, que busca só estética e saúde, né? Sim, com certeza. Na verdade, é o público que eu mais atendo. Sim. Porque a gente fala em atletas, na verdade, assim, depois da pandemia para cá, principalmente depois que algumas categorias se profissionalizaram, que nem a wellness, né, por aí vai, o treinador de atletas, na verdade, ou ele se profissionaliza também para ele poder acompanhar as principais atletas, né, de nível profissional, certo. Ou você tem que, na verdade, continuar trabalhando com as duas coisas. Fazendo um paralelo, né? Que é o que eu faço. Eu tenho as atletas, certo. Porém eu tenho o meu trabalho, que é, na verdade, o meu ganha-pão, que certo. É o trabalho que eu faço como personal trainer e a consultoria online. E 80%, mais de 80% no caso do público que eu atendo, não são atletas. Sim. Né? Eu tenho as atletas, mas é o grande número que busca, na verdade, grande parte é pela estética. Porque meu trabalho se tornou um trabalho de apelo estético e de referência estética. Certo. Né? Então, que não deixa de fugir do estilo de vida saudável. Não deixa, exatamente. Que, na verdade, é todo um processo, né? As meninas, elas, lógico, me buscam para ter um resultado principalmente estético, mas a qualidade de vida, o trabalho direcionado para melhora dos aspectos relacionados à saúde, sim. É o que é fundamental para a gente fazer o nosso trabalho. E que é um dos nossos fundamentos aqui no nosso canal. A gente fala muito sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E aí, por isso, inclusive, o nosso convite a você para a gente fazer essa diferenciação. Porque a gente sabe que o atleta, ele sempre chega no seu limite. Praticamente exato. Todos os dias é um treinamento duro, é um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida de uma pessoa que só busca a estética ou a qualidade de vida saudável, né? Para você, ou para você não, eu acredito que todos nós sabemos, mas para o nosso público em geral, certo. O esporte, ele é saúde ou o atleta precisa ter saúde para fazer esporte? Na verdade, quando a gente fala em esporte e alto rendimento, dificilmente a gente vai colocar isso no mesmo patamar de pessoas saudáveis. Exatamente. Por quê? Tá? Porque a gente entra num direcionamento muito mais de apelo a chegar no nível máximo. Em tudo, tá? Que seja, por exemplo, na parte nutricional, na parte do treinamento, no desgaste que esse atleta tem com relação às preparações. Exato. E ao mesmo tempo até sobre o uso de recursos ergogênicos. Bom você falar nisso. Né? Por quê? Porque hoje a gente vê o seguinte, né? Para você chegar num patamar de atleta de alto nível, você tem que usar recursos. Sim. A grande maioria das categorias e do esporte no geral, as pessoas acabam usando algum tipo de recurso. Sim. Claro que no fisiculturismo é muito mais evidente isso, por quê? Porque não tem regras que determinam, não pode usar isso, não tem controle, o antidoping, exatamente. Né? Já nos outros esportes, sim. Até tem um debate sobre se fisiculturismo é esporte ou não. Sim. Entendeu? O pessoal considera muito como se fosse, na verdade, um concurso de beleza. Um concurso de estética, né? De beleza e tudo mais. Aí tem quem defende que é esporte e tem quem defenda que, no caso, é só apenas um concurso. Sim. Mas, para você chegar realmente no alto nível e chegar numa condição do extremo físico e se destacar, não é saudável. Sim. É realmente uma condição que você pode chegar no teu limite, e muitas vezes assim eu falo na questão fisiológica, sim. E ao mesmo tempo você não tem como referência os níveis de saúde que é comparado quando você trabalha com uma pessoa aqui na musculação, sim, apenas. Dentro da academia, que é um estilo de vida saudável, né? Exatamente. E isso é para todos os esportes, né, Gui? Para todos Porque os esportes. Assim, não existe um esporte onde o atleta não chegue no seu limite, onde ele tenha que se abdicar de muitas coisas para conseguir o objetivo principal, que é estar em destaque, que é estar sendo a referência dentro do local onde ele está, dentro do país que ele defende, né? Exatamente. Então ele precisa chegar no seu limite. E quando a gente sabe que chega no limite, muitas vezes várias coisas acontecem por trás disso, né? Por exemplo, até falando sobre as mulheres, principalmente, né?
As mulheres, a condição de chegar num nível de definição, que seria abaixo ali, por exemplo, de 12, 10% de gordura para a competição, é inviável e insustentável para uma mulher se manter saudável, pela questão hormonal, pela questão principalmente da fisiologia da mulher. Sim. Ela está no momento, por exemplo, ali, que se ela se mantiver durante muitos anos, ou um período muito grande, ela vai sofrer consequências. Então, não é saudável você manter esse perfil, que é o perfil que nós trabalhamos atleta no palco. Do alto nível, né? Tanto é que as atletas, o que a gente faz? Elas se mantêm praticamente durante um ano, um período que elas ficam um pouco mais em fora de competição, um percentual um pouco mais controlado, certo, mantendo níveis saudáveis, né, da parte hormonal, e aí, em momentos específicos de preparação que ela baixa esse percentual de gordura. Então, essa é a forma mais saudável de trabalhar com elas. Então, é muito importante você estar falando isso para o nosso público, porque até eu que trabalho não trabalho com atletas, mas as mulheres muitas vezes chegam pra gente, elas querem muito se comparar, Gui. Então elas veem as meninas, principalmente as meninas que você prepara, e vê aquele corpo bonito, definido, aquele abdômen marcado. Exato, os olhos crescem. Com certeza. E aí, tipo, vai lá e pergunta para uma atleta sua, quanto você tem de porcentagem de gordura? A menina vai lá e fala que tá com 10%, 6% de gordura. Isso, para elas, não é saudável. E elas querem, não, porque você sabe como que mulher é, né? Elas querem todo custo. Elas querem a todo custo. Então é importante você falar isso, que não é saudável a mulher abaixar tanto a porcentagem de gordura assim. Porque isso vai trazer alguns problemas. Quando a gente fala de atleta, ok, atleta, ele tem essa consciência. Ele tem essa consciência, e ele paga o preço também. Por quê? Porque as meninas que se mantêm praticamente o ano inteiro com percentual assim baixo, com certeza está fazendo uso de recurso para isso, recurso hormonal. Elas, na verdade, praticamente não menstruam, ou seja, elas não estão ali de uma maneira saudável, né? Na parte hormonal, a fisiologia delas, né? Isso, a fisiologia feminina. E ela tem consciência disso. Sim. Porém, muitas vezes é o quê? É momentâneo. Ela quer fazer a carreira dela durante alguns anos e depois voltar à normalidade, o que seria, na verdade, essa discussão. Exato. Que é as meninas que entram na academia, que olham, vê uma menina com baixo percentual de gordura e acha que, de repente, olha, eu tenho que buscar isso e tal. Ok, você pode até querer buscar isso, mas você tem que entender que isso é momentâneo. Para você ter uma saúde e você ter um controle sobre os níveis hormonais, você tem que se manter, na verdade, de uma maneira muito mais controlada. Você vai ficar reduzindo sempre. Isso, assim, não é o ano todo, né, Gui? Não é o ano inteiro. E outra coisa que é importante a gente falar, que por trás de tudo isso existe uma equipe multidisciplinar. Isso, exatamente. Não é simplesmente a pessoa vai lá, parei de comer, ou fiz uma dieta maluca, ou copiei uma dieta de atleta, porque isso não é saudável. Não é saudável. Por trás de tudo isso que às vezes as pessoas veem dentro da academia, ou uma atleta sua exibindo, existe uma equipe, existe um treinador, existe nutricionistas, médicos, muitas vezes até psicólogos, né, Gui? Até psicólogos, exatamente. O que é legal é que a evolução do esporte nos trouxe exatamente isso. Exatamente. Por exemplo, na época quando eu comecei, praticamente não existiam pessoas formadas e com formação específica para isso. Sim. Então, tanto é que nós abraçávamos a causa, a gente tinha que fazer tudo. Por exemplo, durante muito tempo, né? Era tentativas e erros, exatamente, né? Tentativa e erro, você tem que adaptar, tem que fazer do jeito que o conhecimento na época permitia. Sim. Hoje você tem médicos que são especialistas, né, nisso, você tem nutricionistas que são especialistas nisso, exatamente. Você tem psicólogos que trabalham com atletas e que direcionam esse processo e acompanhamento também, né, das pessoas, fisioterapeutas, ou seja, uma equipe multidisciplinar. Só que a pessoa comum, tudo bem, o atleta ele tem que ter isso. Sim. A pessoa comum, ela normalmente não tem, só que se ela quiser realmente se manter saudável e também ter um direcionamento mais correto, ela também tem que buscar isso. Exatamente. Ou seja, ela tem que buscar um nutricionista, buscar um treinador, são os dois principais, vamos colocar, são os dois principais. Exato. O médico, eu falo para você, ele entra em aspectos muito direcionados. Claro que você vai fazer exames, vai fazer acompanhamento, porém, o médico do esporte, no geral, ele trabalha muito com a questão de exames e muitas vezes direcionamento de algumas coisas. E aquela parceria com o treinador e com o nutricionista. Exatamente. Para fazer alguns ajustes, de repente, da parte principalmente de exames, se tiver faltando alguma coisa, se tiver que direcionar alguma manipulação e por aí vai. Ele seria mais ou menos um supervisor, então? Um supervisor para ver como a máquina está. Exato. Se essa máquina está trabalhando, forçando ela demais, ou se ela de repente está com alguma deficiência, se tem algum problema, até mesmo exames de rotina, que hoje você tem
para você fazer atividade física, o ideal é que você faça um exame cardíaco. E aí para tudo, né? Para tudo. Para todo mundo que queira ser atleta ou não. Aí sim, essa comparação é interessante. Tipo, a pessoa que tem um estilo de vida saudável, está fazendo musculação ou treinando para um estilo de vida saudável, tem que ter esse acompanhamento médico. Com certeza. Né? E aí é importante você ter falado todos esses fatores, Gui, porque a gente fala a respeito da ciência, de trazer a ciência para o nosso meio. E mais um outro adendo que é a educação física subindo, o conhecimento. Porque, quer queira, quer não, nós temos todos esses outros profissionais envolvidos nesse trabalho, mas quem tem o contato mais próximo com o atleta é o profissional de educação física, é o treinador, é o personal trainer. É o contato semanal diário, praticamente. Diário, é você que conhece, é você que está vendo essa mudança do atleta ou da pessoa que só quer uma qualidade de vida saudável, nós que temos esse contato muito próximo, entendeu? Então aí é onde a gente vê que também a educação física está elevando o nível, né? A ciência está dentro da academia e dentro do nosso trabalho, né? Exatamente. E nesse ponto, a ciência vem trabalhando muito, por exemplo, de acordo com o que nós vínhamos trabalhando lá atrás na questão do treinamento. Sim. Hoje a ciência vem respondendo muitas coisas que nós fazíamos lá atrás e que não tinham respostas da ciência sobre isso, né? Que são métodos de treinamento, aplicações, no caso, né, de treinamentos diferentes e a resposta que isso traz para a pessoa, para públicos específicos. Exatamente. Entendeu? Fundamentado, né? Fundamentado, exatamente. E hoje você vê, por exemplo, que lá atrás, a nossa educação física e o profissional, ele era generalista. Exato. Hoje, ele tem que ser um especialista. Como a medicina. Como a medicina, entendeu? Então, se você for trabalhar com mulheres, você tem que se especializar em mulheres. Sim. Conhecer a fisiologia da mulher, treinamento para mulher, ou seja, você tem que estudar especificamente isso. Exatamente. Do mesmo jeito que se um profissional quer trabalhar com idosos, ele vai ter que se especializar em idosos. Exato. Ou com doenças, né, que sejam doenças crônicas, degenerativas, ou com lesões, fraturas, ou com crianças e adolescentes. Exato. É o mesmo caminho. Exatamente. Né? Gui, muita mulher acha que o fisiculturismo e a mulher fitness, elas treinam da mesma forma. E o treinamento também não é a mesma coisa, né? Não, ele tem algumas distinções, porém a gente pode pensar no seguinte, né? Para você almejar ser um atleta, você tem que passar pelo processo que a menina, no caso, está iniciando, passa. Sim. Então você vai direcionar um trabalho, um processo que normalmente essa pessoa, ela não tem a mesma disponibilidade muitas vezes de horário, ela não vai ter o mesmo empenho no treino para chegar no limite máximo para trabalhar com alta intensidade. Aí você entra no patamar também assim de qual é a melhor proposta de treino para aquela pessoa. Ela treina em alta intensidade, ela faz um treino que tem um nível de tensão mecânica suficiente para ela poder dividir muito esse treino e ter o tempo muito grande de recuperação, ou ela tem que fazer de repente praticamente ali todos os dias, de repente um full body que seja, né, que seja, né, um trabalho mais completo. Tudo isso entra em questão nesse caso. E quando a gente fala de meninas que estão começando, ou que querem até mesmo chegar num resultado de hipertrofia, que é mais comum hoje, você vê que as meninas querem ter um corpo mais slim, só ter de repente um pouco mais de perna, de glúteo e tal, um treino bem elaborado, um treino que seja bem direcionado, já vai ser o suficiente. A questão é, a atleta, ela tem que chegar no limite máximo. Aí entra o erro da menina querer copiar o treino do atleta. Que a gente fala isso direto. Aí entra o erro da menina que mal tem uma massa muscular, por exemplo, mal tem um glúteo formado, né, com um bom desenvolvimento, um volume de pernas, e quer fazer o exercício específico que a atleta tem de uma certa deficiência. Sim. Só que ela já tem a base toda trabalhada, anos de treinamento, anos de exercícios compostos, multiarticulares, exercícios, né, que normalmente a gente passa para essas pessoas, e ela está lapidando o físico dela. Exatamente. Esse processo de lapidação, na verdade, ele só existe com um atleta ou a menina que quer ser que de repente não é atleta, mas ela quer ter um corpo de atleta. Sim. A gente vê muito isso entre os mais novos, essa geração nova, né? Exatamente. Copiando o treino, às vezes você chega no meio da academia e fica perdido. Você vê a pessoa ali, 20 anos, 16, 17 anos, querendo copiar, querendo lapidar uma coisa que ela nem tem. Uma coisa que ela nem tem. É isso que a gente, no caso, relata e vê muito hoje.
Porque esse pessoal novo se inspira nos atletas. E isso é muito importante, isso é muito importante, essa inspiração. Até mesmo a gente voltou agora do Mr. Olímpia com um resultado fantástico, né, Gui? Fantástico. Isso é muito importante. Eu acredito que depois da pandemia, as academias se expandiram porque as pessoas demais né? Pela importância que as pessoas estão dando pela atividade física e pela prática da atividade física para a saúde. Mas é por isso, inclusive, que o Gui está aqui, para dar esse discernimento entre um trabalho de atleta e um trabalho para quem quer ter só uma estética ou quem quer ter só saúde, né? Sim. O que essa molecada tem que entender, isso vai para homem e para mulher, né? Então, sim. Os dois públicos aí. Eles entram com esse âmbito de ter um resultado muito rápido e já querer ter o resultado com aquela pessoa que está já há 10, 15 anos treinando. E não é por aí. Não é por aí. Aí entra essa questão de realmente elas escutarem os mais experientes, o professor que está aqui, no caso na instrução, o personal que já tem mais experiência, para ele respeitar o processo. Que esse é o X da questão, é respeitar o seu processo. De aprender a treinar, aprender a fazer um treino condizente com a sua realidade. E não ficar imitando ou querer pegar o treino da fulana, da ciclana e colocar em prática, sendo que você não está preparado. Não está preparado. Até mesmo o pessoal, tipo os adolescentes, né, Gui? Muitos ainda estão em fase de crescimento, ainda não tem uma maturação muscular para aguentar volumes de treinos tão altos. Ou alta intensidade, as articulações não estão preparadas para isso. Isso interfere demais. E eu estou falando porque na outra, a gente trabalha na mesma academia, mas eu também trabalho em uma outra unidade. E já teve um caso prático de uma pessoa que veio me procurar lá, 18 anos, trabalhando com volume altíssimo de treinamento, cargas altíssimas, com lesão seríssima na coluna. 18, 19 anos. Meu Deus. E assim, qual é o treinamento que foi passado para você? Ah, não, porque eu peguei o treinamento do fulano que é atleta, não sei o quê. Isso é para você? Não é. O fulano tem 30 e poucos anos, é atleta formado que treina mais de 20 anos. Como que você vai copiar esse treino? O resultado que você vai ter é apenas lesão. Exatamente. Nada mais que isso. Entendeu? E aí entram também as modinhas, né? De treino pesado, né? Por exemplo, hoje tá muito em alta essa questão do treino baixo volume e alta intensidade, né? Que você faz ali cargas elevadíssimas, com descanso longo. Molecada fica 5 minutos dando intervalo e tudo mais. E isso é uma coisa, lógico, é uma moda, né? Vamos colocar assim. Tem fundamento? Tem fundamento, só que é específico para algumas pessoas. E você vai ver, na verdade, essa pessoa copiando de um atleta que usa recurso hormonal, que faz um trabalho específico porque ele tem já uma base muito sólida, tem estrutura articular, muscular para aguentar sobrecargas, e esse pessoal não tem. Não tem, entendeu? Então, assim, esse é o X da questão que a gente tem que, na verdade, educar essa galera, né? Cumprir com o nosso papel de educador. Com o nosso papel de educador. E outra coisa que você falou agora há pouco aqui, Gui, que às vezes a menina, para treinar, às vezes ela não tem um volume muscular de coxas, de glúteo. Na musculação, ou no mundo do fisiculturismo, ela precisa ter talento para ser um atleta de rendimento de alto nível? Ou, a gente está aqui debatendo a respeito disso, ou qualquer pessoa pode chegar lá e falar, não, eu quero ser atleta e vou começar a treinar e vou ser um atleta de alto rendimento. Porque eu também já trabalhei com alto nível e no esporte que eu trabalhava era selecionado a dedo. Entendeu? Então, assim, você pegava lá 20 pessoas para fazer um teste e às vezes ninguém caçava, porque não tinha talento para a modalidade. Você entrou num ponto que é muito importante a gente falar aqui, tá? Porque assim, essa molecada começa também, os mais novos, inclusive até profissionais da área também, que não tem muito entendimento sobre isso, que a gente vê muito. Achando que qualquer pessoa pode ser um atleta de fisiculturismo e que ele vai ter potencial para crescer, se desenvolver e chegar a um dia ser um atleta de ponta ou relevante, né? Ou ter um bom resultado. E na verdade não é assim que funciona, tá? É importante entender muito a gente deve colocar o seguinte, do mesmo jeito que a gente faz lá uma peneira para algumas modalidades, e também na musculação, a gente tem que observar, principalmente quem começa a treinar, faz ali, por exemplo, né, você pega uma pessoa que iniciou. Se essa pessoa, num período de 2 ou 3 anos, tem um crescimento exponencial muito diferenciado da maioria das outras pessoas do mesmo perfil que ela, de idade, perfil, esse é o talento. É o talento, que tem um diferencial para realmente pensar em fazer esse processo. E o pessoal atropela tudo totalmente isso. Eu recebo várias mensagens de meninas, principalmente, tal. Ai, eu acho lindo, eu quero ser atleta.
Fala assim, mas minha filha, você treina? Ah, eu comecei a treinar agora, mas eu quero ser atleta. Fala, então assim, você precisa percorrer um caminho. Sim, não é de um dia Não pro é de um outro. dia para o outro. Você primeiro, você tem que explorar o teu potencial genético. Sim. Vamos lá. Você vai aprender a treinar, vai aprender a fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, um direcionamento da dieta, vai viver esse estilo de vida durante um tempo, e a gente pode colocar aí pelo menos uns 3 anos aí. E assim, esse de estilo base, de vida é exatamente para poder para poder suportar o treino e de um ver, atleta. e ver se é isso que ela quer Exato. também, se ela vai ter condição. Exatamente. Porque o que eu vejo hoje, tá? Muita gente entra nesse meio, por exemplo, influencers, a galera nova que tá tal, do nada, né, começou a ter um crescimento, porque fala de fitness, Sim. tá treinando e tal, vou virar atleta. Sim. Tá, aí na hora que você entra com a gente passa assim, ó, seguinte, tá bom. Bom, você até tem um perfil legal e tudo mais, mas quando você direciona o processo, você fala assim, ó, você vai ter que fazer isso, Dormir tantas você vai ter horas. que comer isso, a pessoa no primeiro mês já começa a espanar. Espana. Porque na hora que tem que comer, principalmente na hora de fazer um off, né, que tem que comer aquela quantidade que tem tal, a pessoa não consegue suportar o processo. Exatamente. E Entendeu? aí também, quando a gente fala do processo do trabalho multidisciplinar. Por quê? A pessoa tem que ter um psicológico que aguente tudo isso. Aguente tudo isso daí. E isso vem também com quem tem talento. Com quem tem talento. Porque Exatamente. a pessoa que ela é talentosa, ela suporta isso. Ela suporta isso. Entendeu? E agora aí a pessoa também... que só quer modinha, exatamente. ela não quer. E aí entra o fator dela suportar isso, e o talento vai também proporcionar um resultado muito mais visível desse processo. Né? Expressivo. Porque a pessoa que ela não tem esse talento vai assim começar a fazer esse processo, ela vai observar que ela fica se comparando com outras pessoas que já são. A menina, de repente, tem um potencial genético absurdo, muito maior do que ela vai se frustrando durante o caminho. Porque ela vai falar assim, meu Deus, eu tô fazendo tudo muito certinho, eu tô dando meu sangue no treino, eu tô dando, assim, ok, bacana, Sim. legal, porém, você tá se comparando a uma menina que é uma diferenciada, é um talento. Então, assim, é isso que a gente tem que, no caso também, né, falar muito pro pessoal, mostrar muito pro pessoal, e até mesmo pros profissionais da área. Exato, porque muito profissional também não sabe disso. Não sabe, exatamente, não sabe. Então é assim, a gente precisa ter esse conhecimento para não cometer erros, nós na nossa área não cometer erros com pessoas assim, não deixar as pessoas frustradas, porque eu falo muito aqui no nosso bate-papo com outros profissionais, Gui, que muitas vezes, dependendo de como isso é conduzido, trabalhista, estou falando em saúde, tá? Não estou nem falando de atleta, sim. De como é conduzido o trabalho com as pessoas que vêm nos procurar. Se tiver alguma frustração, a pessoa acaba desistindo da prática da atividade física e abandonando de vez. Exatamente. E não é isso que a gente quer. Por isso que a gente está trazendo o Gui aqui, para ele explicar essa diferenciação e para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento e possam, a partir de agora, também se conduzirem para um caminho mais certo, né? Sim. E outra coisa, Marcão, o aspecto, como você relatou, psicológico é fundamental o acompanhamento. Por quê? Hoje a gente vive numa era das redes sociais, exato, na qual, principalmente, as mulheres se comparam demais. Então elas ficam acompanhando as meninas, que são as influencers, as blogueiras, as atletas, sim. E todo mundo com corpos perfeitos, ângulos perfeitos, sim. O mundo perfeito e tal. Esse comparativo adoece as meninas. Adoece demais. Porque as meninas se cobram demais e ao mesmo tempo elas não têm a noção que tudo aquilo, muitas vezes, que é passado de uma maneira muito assim direcionada, porque elas abusam de ângulos, abusam de fotos que muitas vezes assim são mexidas, filtros e tudo mais, e também quer se comparar com meninas que já estão há anos fazendo isso, exatamente. Há anos treinando. E aí entra o aspecto psicológico de acompanhamento, porque a gente vê que a pessoa, poxa, que bacana que você começou a fazer atividade física, tá treinando, mas se você ficar levando para esse lado de apelo estético, só apelo estético, e começar a se frustrar porque de repente você não tem a mesma genética das meninas que você queria ser, sim. Porque elas já chegam e falam assim, quero ter esse corpo. Olha, isso é geral. Me deixa assim. Isso me é geral. Deixa assim, né? Tipo, só me deixa assim. Coloquei a foto de fulana na geladeira que é para eu copiar, ter essa inspiração. Ok, se inspire, mas nem tanto. Se inspire talvez em querer vir treinar todos os dias, em ter constância, que isso é importante, em ter disciplina, mas às vezes o seu perfil não chega próximo dessa. Exatamente. Aí entra o acompanhamento psicológico, porque muitas meninas vão desistir muitas vezes disso, vão se frustrar. Sim.
Então ela tem que ter esse entendimento, principalmente para as meninas mais novas, tá? Exato. Acontece isso muito com essa nova geração. Exato. Essa nova geração, porque pessoas mais maduras, acima de 30, 40, já tem um pouco mais de conhecimento, assim, de discernimento e maturidade sobre isso. Exato. Mas a geração nova não tem. Sim. Entendeu? E o pessoal mais cresceu, novo, eles querem tudo muito mais quer rápido. tudo muito mais rápido. E outra, cresceu ouvindo isso. É. É diferente da gente que vivemos em fases diferentes. Sim. Nós pegamos a fase que não tinha isso e a fase que e estamos nos adaptando a essa fase agora. Exato. Então são realidades diferentes, né? Exato. Gui, e alimentação, treino e descanso são os pilares mais importantes para o resultado? Com toda certeza. Porque muitas vezes a pessoa... E isso, assim, independente se é atleta ou não. Né? Porque se você for jogar no patamar, né? A menina que quer ter um resultado legal, olha, quero melhorar minha perna, quero melhorar meu glúteo, quero ficar legal e tal. Treino adequado, dieta adequada e o descanso é fundamental. Fundamental. Entendeu? Porque senão nada disso vai ter... E um dos principais erros é essa questão do descanso, sabia? Que ninguém quer. Porque, por exemplo, o pessoal acha que quanto mais é melhor. Bom entendeu? você falar isso. E não é assim que funciona. Exatamente. É qualidade, pessoal. A qualidade do seu treino que conta, juntamente com a qualidade da alimentação que você vai seguir e, ao mesmo tempo, o descanso que vai ser necessário para quem realmente treina com qualidade. Aí entra esse processo. Treinar com qualidade vai ter uma demanda para realmente você precisar descansar. Né? E explica para a gente um pouquinho sobre essa qualidade, Gui, porque é uma coisa que eu admiro muito no seu trabalho, e vejo outros treinadores também, mas eu admiro muito no seu trabalho, que é a questão de qualidade com técnica, né? Porque assim, eu vejo muitas vezes, pessoal, carga, faz de qualquer jeito. Exatamente. E assim, eu acredito e vejo que você tem uma preocupação, e aí a gente fala, porque mesmo sendo atleta, o atleta precisa ter saúde para continuar sendo atleta. Exatamente. E se nós, como profissionais, no seu caso que trabalha com atleta, se você não estiver atento à técnica, correto, você vai lesionar esse atleta. Sim. E a vida desse atleta como atleta se torna curta. E assim, eu vejo que você pega muito no pé das suas alunas na técnica. É assim, faz. E vejo que você, lógico, você trabalha com cargas, mas você só faz a sua atleta trabalhar com cargas depois que ela se adapta à técnica. Exatamente. Estou mentindo? Não está mentindo. E isso foi uma coisa que eu fui trabalhando com os anos e aprendendo com os anos. Por quê? Porque eu convivi com muitos atletas. Eu convivendo com muitos atletas, com pessoas que já treinavam há muitos anos, fui observando o seguinte: o âmbito do pessoal de querer trabalhar sempre com cargas altas, e eu vejo uma galera nova hoje começando aí, que na verdade são até, por exemplo, tem treinadores, tem personagens, tem uma galera também que é só do treino, né, que não é da área, mas gosta de treinar pesado, os jovens principalmente, que acham que eles vão ter essa articulação, esse nível de força e ao mesmo tempo aguentar esse tipo de treino a vida inteira, entendeu? E não é assim que funciona, não é assim que funciona, né? E por isso que a gente inclusive até fala sobre essa maturidade muscular. Exatamente. Porque conforme o tempo vai passando, se você não tem técnica, lá na frente, com 30 anos, eu você não faz mais convivi com nada. pessoas, tá, que tinham nessa faixa etária aí, depois dos seus 30, 35, 40 anos, que vinham treinando desde lá dos seus 20 anos ou um pouco antes, que chegaram nessa fase e sempre treinaram muito pesado. Nunca, de repente, fizeram uma periodização de treino ou nunca deram uma quebrada nesse ritmo. E começaram a se lesionar. Aí é problema de ligamento, tendão, ruptura de tendão, de ligamento, músculo, e uma coisa puxa a outra. Justamente por não ter esse cuidado, entendeu? Aí muitas vezes entra a questão do uso do recurso, né, do hormonal, que deixa a pessoa mais forte ainda e vai fazer essa pessoa trabalhar com muito mais carga. Então são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. E é uma coisa que eu trabalho muito com as minhas alunas normais, vamos colocar normais, que seriam as meninas, né, que são atletas. Para saúde e tal. Muito, principalmente no início do trabalho, porque realmente, para você fazer a pessoa, acho que é o trabalho mais difícil, viu, Marcão? Você conseguir fazer a pessoa entender, conseguir fazer a pessoa fazer o movimento mais correto, fazer, na verdade, ter uma consciência corporal, demanda tempo e paciência. Exato. Até por isso que eu vejo que o pessoal pula essa etapa. Porque daí nem o aluno tem essa paciência e nem o professor tem essa paciência. Exato. Ou às vezes o professor até tem a paciência, mas aí você fica, corrige. Não quero, vou mudar de personal. Exatamente. Vou mudar de treinador porque esse aqui tá me enrolando demais. Esse aqui tá me enrolando demais. Aí entra a questão do que é muito postado, do que é muito colocado nas redes sociais. Exato. Você só vai ter resultado se você treinar pesado em alta intensidade. Ok, só que para isso você precisa ter preparo. Para isso você precisa ter o quê? Um direcionamento.
Então é assim que funciona. Quando você vê uma atleta, uma pessoa avançada, que seja, treinando com altas cargas, ela teve um preparo para aquilo. E esse preparo também, ele é individual. Sim. Por quê? Porque tem gente que chega mais rápido e tem gente que demora mais. Exato, e isso é o princípio da individualidade. E esse é exatamente, não é? Entendeu? E aí entra o papel do treinador. Sim. Porque ele vai realmente olhar, observar e falar assim, não, essa pessoa está pronta para trabalhar com altas cargas. Sim. Com uma alta demanda de carga, fazer exercícios, até mesmo a questão de amplitude, exercícios com grande amplitude. Tem pessoas que têm limitações, Sim. não é? E a gente tem que trabalhar tudo isso de uma maneira coesa e individual. Exatamente. E isso, pessoal, serve tanto para atletas quanto para as pessoas que buscam a saúde. E uma coisa que o Guilherme falou aqui que é muito importante falar, e ele falou muito rápido, mas a gente vai voltar. Vamos voltar, pode ir. É sobre a periodização. Exato. A periodização não é só para atletas, a periodização não, é para todo mundo. Exatamente. E aí, como que eu vou chegar aqui, pegar um treino que eu vejo lá na internet e desenvolver para mim, se eu não sei nem qual é a periodização disso? Exato. Então, como que eu vou ter resultado? E aí, mais uma vez, eu volto e falo que o resultado vai ser lesão. A única coisa que você vai ter garantia disso, resultado, lesão. Porque você não tem um acompanhamento gradativo da sua evolução, do seu melhoramento. Exatamente, Marcão. A musculação ela é tão boa que até para você se lesionar muitas vezes demora. Exato, né? exato. A musculação ela é tão boa que até para você se machucar... Isso é verdade, porque assim, você treinando errado, muitas vezes você começa treinando errado, tá? Começa a colocar muita carga, começa a fazer errado. Muitas vezes vai demorar para você sentir alguma coisa. Sim. Por quê? Porque muitas vezes é um movimento que é mais ali na máquina, é um movimento que muitas vezes é ali que você consegue compensar com outros lugares e tal, mas isso com o tempo vai acarretando problemas. E o nosso corpo ele é adaptativo, né? Então, às vezes, você vai se adaptando àquele erro, só vai chegar uma hora que você não aguenta mais. Teu corpo, exatamente, ele vai, no caso... dar o sinal. Dá o sinal. Vai dar o sinal. E às vezes esse sinal é bem sério, vira um traumatismo crônico. Crônico, né? Ou alguma doença crônica por conta de um treinamento mal feito lá atrás. Sim, exatamente. Né? Aí, essa questão da periodização que você colocou, a gente tem que definir os objetivos de cada um. Aí entra muito a questão do objetivo de cada um. Exatamente. Se você pega uma menina que você tem um direcionamento para ela melhorar também, muitas vezes, a flexibilidade, mobilidade dela, tem que ter um trabalho específico para isso, junto ao trabalho de força. Se você pega uma pessoa que muitas vezes ela tem uma condição muito gordinha ou tem realmente um peso muito excessivo, você vai tomar cuidado com alguns exercícios aeróbios, mas você vai ter que direcionar esses exercícios aeróbios. Exatamente. A intensidade que você vai trabalhar com ela, do mesmo jeito que exercícios ali também que não sobrecarreguem a articulação dela. Sim. Ou seja, todo esse processo de periodização é muito individual. É muito individual. Entendeu? Como você vai trabalhar as cargas e como você vai trabalhar o volume de treino. Perfeito, perfeito. Isso tudo ele tem que ser periodizado durante um período, né, que você vai levar ali, que você pode programar a cada 3, 6 meses. E para atletas a gente até faz uma coisa um pouco mais longa, porque de repente se você já tem uma pessoa que já treina em alto nível, você pode explorar muito mais coisas, né? Aí você consegue fazer até num macrociclo maior, né? Uma coisa maior. E aí dentro dessa periodização, né, Gui, você vai estar lá, tipo, pessoal, como você trabalha com atletas, as competições. Então, o que seria essa periodização? É ajustar os objetivos. Se esse atleta tem 1, 2, 3 competições, qual é a competição mais importante dele? Então, onde você vai colocar cada sessão específica? Qual é o momento que você vai progredir mais em carga com essa pessoa? Exatamente. Ela tem que estar com o corpo preparado para aquilo. Para quê? Como você vai fazer? Alimentação, uso de recurso ou não, momento que ela está propícia para ela fazer um trabalho de progressão de carga, momento que ela está propícia para ela fazer um treino um pouco mais leve, jogar um pouquinho de repente de mais ali séries e repetições, ou momentos que ela tem que você pode aplicar métodos de treinamento, que hoje o pessoal também é uma coisa tão assim, que, por exemplo, não pode mais drop set, não pode mais fazer biset e tal. Cara, isso tem momentos específicos do treinamento que você pode trabalhar. Exatamente. Quem diz é proibido trabalhar isso? Exatamente. Entendeu? Como se você só tivesse uma vertente, é só progressão de carga e tal. Inclusive eu até brinco, né? Por exemplo, esse negócio de progressão de carga. Cara, você começou a treinar hoje, tem lá, 18, 20 anos. Você acha que você vai progredir carga eternamente, meu amigo? Você acha que você vai conseguir... vamos dizer, começou com 20, você trabalha 200 kg no leg press.
Então, quando você tiver com 40 anos, você vai trabalhar com o quê? 10 toneladas? Eu também não entendo essa progressão, essa fala que esse pessoal tá vendo, falácias. Exatamente. Progressão mas todo dia. Isso aí é falta de experiência do pessoal. Exato. Entendeu? Então, assim, claro, a progressão de carga é importante, tem que existir e tudo mais, só que você não vai ficar progredindo carga eternamente. Todo dia, é a periodização. E o músculo, ele também se adapta a isso. Exato. Aí entra essa questão de você tirar ele daquela homeostase, de você tirar de um platô que de repente já não vai mais. Exato. E aí entra os princípios de treinamento, métodos de treinamento, de variações que você possa colocar. E aí quem que vai estar ajustando isso, manipulando isso? É o treinador, é o personal trainer. Não é você pegar na internet, não é inteligência artificial, porque o que a gente falou agora há pouco. Quem está mais próximo? A gente tem uma equipe multidisciplinar. Tá? Quem está ali manipulando tudo, quem está em contato direto com o atleta ou com a pessoa que só quer um estilo de vida saudável é o treinador, é o personal trainer. Exatamente. Se eu pego lá, vou mudar meu treino, vou lá na inteligência artificial e peço para fazer um treino. A inteligência artificial tem esse contato direto, ela sabe quem é você, ela sabe das suas necessidades. Ela não faz uma análise individual. Ela não faz uma análise individual. Ela pega um apanhado do que é trabalhado. Exato. Né? Por exemplo, você passa... Esse é o X da questão, isso que é o legal pra gente falar. O pessoal tem feito muito isso hoje, né? A inteligência artificial ela veio para ajudar. Exato. Nós profissionais, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta. Do mesmo jeito que as pessoas no geral. Ok. Mas ela não individualiza a prescrição. Exato. Por quê? Porque por mais que você passe seus dados, ela vai pegar um apanhado de coisas que tem de assunto, né, na internet e tudo mais, e vai jogar aquilo que melhor se vai adequar para você. Sim. Né? Ou pelas informações que você jogou ali. Ou pelas informações só que você jogou ali. Até porque você não vai muitas vezes nem fazer um autodiagnóstico. Exato. Porque tem que ser um olhar de uma pessoa que tenha experiência e tenha, no caso, conhecimento. Exato. Por exemplo, na parte de avaliação postural, na parte de avaliação funcional, na parte de avaliação física no geral, não é? Porque daí você vai ver... Composição corporal. Exatamente. Vamos supor, a pessoa ela tem algumas limitações, se você não souber avaliar isso, você vai jogar lá para a inteligência artificial, ela vai passar uma coisa mais genérica, e tem exercício que você não pode nem fazer e que você está fazendo. Exato. Entendeu? Aí vai o quê? Mais uma vez, ter o resultado, mas o resultado da lesão. Exatamente. Então são coisas que a individualidade e o profissional capacitado realmente vai fazer a diferença no teu resultado do processo. Exatamente. Bom, eu acredito que a gente falou bastante coisa, o nosso bate-papo aqui poderia se estender mais, dá pra gente fazer muita coisa. Dá pra gente fazer até mais temas, até discutir mais. Sim, né? Mas a gente vai convidar o Guilherme para voltar aqui para falar outras vertentes da musculação. Hoje a gente falou bastante sobre o feminino, mas ele também trabalha com homens, né, Gui? Com homens também. Eu tenho, assim, alunos presenciais e tenho também, no caso, alunos que eu direciono para o trabalho online. Atletas e não atletas. Hoje atletas masculinos, praticamente eu estou sem trabalhar. Certo. Até ano passado, atrasado, eu tinha, mas agora, basicamente, eu tenho o meu trabalho mais direcionado para, no caso, as meninas. Sim. Não é que eu vou deixar de trabalhar, que na verdade... acaba muitas vezes aparecendo mais mulheres. Sim. É onde você está ali infiltrado e a especialidade. Até por isso que eu vejo assim, se de repente o cara quer uma coisa muito direcionada, tal, vai pegar um cara que é especialista nisso. Isso é verdade. Hoje, pra você ter uma ideia, Marcão, existem caras que são especialistas em categorias, cara. Então você pega assim, por exemplo, eu me tornei especialista em wellness. Certo. Então assim, eu sei praticamente tudo de wellness. Agora você pegar um cara que é da biquíni, você vai pegar um cara que é da Men's Physique, você vai pegar um cara que é do bodybuilding, igual, por exemplo, o Pacholok, né, que foi campeão agora com os 2 atletas no Olímpia. Ele se tornou especialista em homens e trabalho específico para bodybuilding. Então, assim, afunilou e direcionou as especialidades. Isso é muito importante, Gui, porque a gente está vendo que o fisiculturismo está crescendo, a prática da atividade física está crescendo, e isso é muito importante. A gente só precisa direcionar as coisas para um caminho certo. Correto. Não ficar tão generalizado para que a gente também não caia no desuso. Por quê? O que vai acontecer? Se o pessoal fica muito perdido, e aí também é um dos nossos intuitos aqui no nosso canal, é levar informações sérias e trazer profissionais capacitados e competentes para dividir isso com o pessoal, porque se isso começa a se repetir, eu sempre falo, quanto mais errado você treina, melhor você vai ficar no erro. Quanto pior você faz as coisas, melhor você vai ficar naquilo ali, entendeu? Então, se começar muito erro, muita coisa ruim dentro da academia, as pessoas se lesionarem, se machucar, isso acaba
começando a expulsar as pessoas da prática da E atividade ainda física. queima a nossa área. E ainda queima a nossa Porque área. vai falar assim, poxa, então os caras estão passando tudo errado dentro da academia. Exatamente. É culpa do profissional de educação Exatamente. física. Ele que prescreve o treino. Exato. Então a gente tem que aproveitar essa onda que as coisas estão crescendo para a atividade física, a prática da atividade física está mais popularizada e elevar o nível para que todo mundo possa ter conhecimento. Exatamente. É sobre isso, Marcão. Gui, deixa aqui pra gente, para os nossos internautas, uma mensagem legal para as mulheres aí, de repente elas possam ser as suas atletas ou as suas alunas, uma mensagem, sei lá, motivacional, de incentivo para que elas pratiquem uma atividade física legal e bem orientada. Olha, pessoal, eu procuro dizer assim que é super importante a atividade física, então busquem a atividade física, a musculação é a melhor atividade que tem, é a mais completa de todas, tanto para níveis aí, por exemplo, né, de trabalho de força, de vários componentes aí no caso da nossa área, mas principalmente também para mudança de composição corporal, que é o que mais as meninas buscam, né? Sim. Esse apelo no caso de mudança de composição corporal. Então a musculação é fundamental para isso e ela é a mãe também de todas as outras atividades. Então se você gosta de fazer também jogar lá um beach tênis, gosta de fazer de repente uma outra atividade, a musculação ela entra como base para você se preparar para aquilo. Sim. Para você justamente evitar de ter os problemas que a gente estava relatando, né? As lesões e por aí vai. Então, eu deixo, no caso, esse apelo para vocês buscarem sempre fazer atividade física, independente do seu objetivo. E, ao mesmo tempo, né, que procurem sempre a orientação de bons profissionais, professores de educação física, nutricionistas e, muitas vezes, médico e psicólogo, se for o caso. E parem de ficar se comparando com meninas na internet. Acho que todos Entre os na nossos realidade convidados falam isso isso aqui, Gui. Todos os nossos convidados parem de comparação, porque a comparação adoece as pessoas. Exatamente. Não é? E outra coisa que você falou é muito importante também, procurem profissionais capacitados e profissionais sérios. Porque hoje, inclusive na internet, como o pessoal está atendendo muito online, tem pessoas que nem profissional mas ele bota um shape e começa a vender. Outro ponto importante para a gente finalizar, né? A internet ela vende muito isso. Sim. Porque se você pega um cara que tem um shape bonito ou uma menina que tem um shape legal, ela consegue, assim, com a imagem dela, vender muita coisa ali sem conhecimento nenhum. Só porque ela nasceu com uma genética privilegiada ou porque ela, de repente, já treinar um pouco mais de tempo, usar disso para poder, no caso, angariar, de repente, clientes ou trabalho, né? Exato. Você tem que realmente buscar pessoas que além de serem ali, muitas vezes estarem na internet, só porque tem muitos seguidores, mas que são profissionais que trabalham na realidade. A realidade da academia, a realidade dos bons resultados e pessoas que são capacitadas. Né? Porque o mundo real é completamente diferente do virtual. Exatamente. Entendeu? Pessoal, quero agradecer ao Guilherme aqui por ter mostrado um pouquinho do seu trabalho, dividido com a gente um pouco do seu conhecimento, porque ele tem muita coisa para falar, muito conhecimento, realmente é um mestre, o cara assim é a autoridade na área dele. Então eu quero agradecer muito, Gui, pela sua presença. Obrigado. Deixa as suas redes sociais aqui para o nosso pessoal, que é importante. No Instagram, principalmente, que eu movimento mais, né, que você vai me achar lá, treinador Guilherme Félix. Aqui, a gente vai deixar aqui. Isso, aí, treinador Guilherme Félix. Lá vocês vão poder acompanhar mais o meu trabalho, bastante dicas que eu deixo para o pessoal todos de treino, os dias tem ali, né? Tem bastante coisa relacionada a treino, ao mundo do fitness e ao mesmo tempo ali dicas importantes de treinamento para vocês. Então, sigam ele, porque vocês vão gostar, tem muito conteúdo legal, e não é só para atleta, como ele disse no começo do nosso bate-papo, ele trabalha com atletas, mas também trabalha com pessoas que querem ter um estilo de vida saudável, que também é o que a gente mais fala aqui no nosso canal, ok? Pessoal, também já quero pedir para vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam aqui no nosso canal, deem aquele like para impulsionar o nosso canal, compartilhem com outras pessoas este conteúdo e os outros conteúdos que estão lá no nosso canal. Também comente de onde vocês estão falando para a gente saber até onde está chegando o nosso conteúdo e fiquem sempre aqui com a gente. Quero agradecer vocês pela estar sempre nos acompanhando aqui. Pelos nossos inscritos que estão crescendo bastante, quero agradecer porque isso é para vocês. Então, nos ajudem aqui, dá uma impulsionada no nosso canal. Gui, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Marcão, pelo convite, foi um prazer.
Ele vai voltar, tá, pessoal? Vai voltar Isso com aí. outros temas, com outras informações para vocês aqui, ok? Muito obrigado, pessoal, e espero encontrar vocês logo, logo em um outro bate-papo com um outro profissional capacitado da nossa cidade. Valeu, abraço, até! Valeu! Aí. Show de bola. Pô, foi bom, Foi hein? bom, né?